Olá, tudo bem? Vamos conhecer agora o amperímetro alicate, instrumento fundamental para inspeção, diagnóstico e manutenção de instalações elétricas prediais. Ele tem duas garras, gatilho, seletor de escala, leitor e dois fios ponta de prova. E a principal função dele é medir corrente elétrica alternada. Mas como ele age? Bem, ao envolver as garras do amperímetro alicate no fio condutor, ele detecta o campo magnético variável, emitido pela corrente que está passando no fio, e converte em informação, indicando, portanto, a medida elétrica. No mercado, há uma infinidade de modelos diferentes, tanto digitais quanto analógicos. Por isso, você deve ficar atento ao que está estabelecido no manual de instruções do aparelho e respeitar o que estabelece a norma regulamentadora de segurança em instalações e serviços em eletricidade, a NR10. Por isso, calce luvas de segurança para evitar choque elétrico e selecione a escala de grandeza elétrica. No caso da utilização de amperímetro alicate, sempre se mede a corrente alternada. Escolha sempre o valor mais alto da escala para preservar o aparelho de sobrecargas. Aproxime o instrumento do condutor fase, aperte o gatilho para abrir as garras e envolva o condutor fase. O leitor indica o valor da corrente. Repita o procedimento para os demais condutores, no caso de estarmos medindo corrente em equipamentos alimentados por mais de uma fase. E atenção! Nunca abrace 2 ou 3 condutores fase de uma só vez, pois causará erro na leitura. Além de medir corrente alternada, o amperímetro alicate pode medir tensão, resistência, frequência, temperatura, além de testar diodo semicondutor. Para medições diferentes, utilize pontas de provas apropriadas, ou seja, as pontas de prova para medir tensão e resistência são diferentes das pontas de provas para medida de temperatura. Leia atentamente o manual. Para a medida de tensão em rede elétrica, por exemplo, depois de selecionar a escala de grandeza em volt, no valor mais alto, para preservar o aparelho de aumento repentino de tensão, selecione o tipo de tensão a ser medida, se tensão alternada ou tensão contínua. Coloque as pontas de prova nos terminais adequados, ponta de prova preta no terminal COM e ponta de prova vermelha no terminal volt/ohm. O leitor indica valor assim que as pontas de prova são encostadas no material a ser inspecionado, sempre entre 2 condutores, fase com fase ou fase com neutro. Para a medida de resistência, selecione a escala de grandeza elétrica resistência. Lembre-se de escolher o valor mais alto de escala. Coloque as pontas de provas nos terminais, ponta de prova vermelha no terminal volt/ohm e ponta de prova preta no terminal COM. Veja o que indica o leitor após encostar as pontas de prova. E atenção ao utilizar o amperímetro como ohmímetro. Meça a resistência sempre com o circuito desligado e o resistor desconectado do circuito, pois se você ligar as pontas de prova em terminais energizados, poderá danificar o amperímetro. Você também pode usar o amperímetro alicate para verificar se um componente ou fusível está danificado. Para isso, utilize a escala de resistência na opção Continuidade sonora. Se o fusível estiver realmente queimado, o aparelho não emitirá som. Caso contrário, o aparelho emitirá um som indicando o bom estado do fusível. Esse foi o conteúdo sobre amperímetro alicate, um instrumento essencial para medições elétricas. Até mais!